67% das pessoas acreditam que os vikings eram apenas bárbaros selvagens. Mas eu descobri algo que vai mudar completamente sua visão sobre eles. Os dracares vikings não eram simples barcos de madeira. Eram máquinas de guerra tão avançadas que dominaram os mares europeus por mais de 300 anos, sem usar uma única peça de tecnologia moderna. Hoje vou revelar os segredos perdidos de como essas embarcações impossíveis eram construídas e por que elas aterrorizavam toda a Europa medieval. A construção de um dracar começava muito antes de qualquer tábua tocar a água. Tudo iniciava nas florestas geladas da Escandinávia, onde os mestres construtores partiam em uma jornada que podia durar meses. Eles não procuravam qualquer árvore. Cada madeira tinha um propósito específico, escolhida com a precisão de um cirurgião selecionando seus instrumentos. O carvalho era a estrela principal. Essa madeira dura e pesada tinha densidade ideal para resistir aos impactos violentos das ondas e aos choques brutais das abordagens em combate. Quando um dracar batia contra as rochas ou quando inimigos tentavam abordá-lo, o carvalho não cedia. Ele absorvia o impacto e distribuía a força por toda a estrutura. Mas havia também o pinheiro, escolhido por uma razão completamente diferente, mais leve e flexível. Era perfeito para os mastros que precisavam balançar com ventos de até 80 km por hora, sem quebrar. Os construtores vikings sabiam que cada parte do navio exigia características específicas. Não era ciência moderna, era sabedoria acumulada ao longo de gerações. O verdadeiro segredo, porém, estava nas curvaturas naturais. Aqui é onde a genialidade viking realmente brilhava. Eles procuravam troncos que já cresciam com inclinações suaves, com curvas que seguiam exatamente as linhas longas e finas do casco. Essas curvas naturais eram o truque para criar um navio capaz de cortar as ondas como uma lâmina afiada, ao invés de forçar a madeira a entortar, o que a enfraqueceria drasticamente. Eles simplesmente seguiam a forma que a natureza havia criado ao longo de décadas. Era uma abordagem revolucionária para a época, mostrando que os vikings entendiam de biomecânica muito antes desse termo existir. As árvores eram derrubadas com machados de ferro forjados artesanalmente. Cada golpe era calculado, cada corte tinha propósito. Os troncos caíam com estrondo na neve ou na terra úmida. Depois eram limpos, aparados e preparados para a longa jornada até o estaleiro. Mas aqui vem a parte que 90% das pessoas não conhece. Antes de se transformarem em navio, a madeira precisava curar. E isso não era processo rápido. Os troncos eram deixados para secar durante meses, às vezes anos inteiros. Madeira úmida apodrecia rapidamente no mar, se tornando uma esponja para água salgada. Madeira seca demais rachava, criando fissuras que podiam ser fatais durante uma tempestade. Encontrar o ponto certo era quase uma arte em si. Os troncos eram empilhados com espaçamento cuidadoso para ventilar, cobertos para proteger da chuva e da neve. A cada estação, os mestres verificavam o progresso, avaliavam a cor, testavam o som que fazia ao ser batida. Não existiam instrumentos científicos, apenas o ouvido e o olho treinado de quem dependia disso para viver. Agora imagine o desafio seguinte: como transportar troncos que pesavam centenas de quilos por quilômetros até o estaleiro? No inverno, eles eram arrastados sobre trenós improvisados, deslizando sobre neve e gelo. Em outras estações, rolavam sobre toras menores, em um esforço lento e exaustivo que podia levar semanas inteiras. Em regiões cortadas por rios, os troncos chegavam a ser flutuados, viajando com a corrente até os estaleiros costeiros. Mas era um esforço comunitário impressionante. Aldeias inteiras participavam dessa jornada. Homens puxando cordas grossas, mulheres preparando ferramentas,
e alimentos. Crianças ajudando a carregar pequenas cargas. Porque não era apenas madeira sendo transportada. Era o futuro da aldeia. Era um navio que levaria seus filhos para a guerra ou para o comércio, para a pilhagem ou para a glória. Um projeto coletivo que unia o vilarejo inteiro sob o mesmo objetivo. Nos estaleiros, o trabalho era meticuloso e barulhento. O ar cheirava a madeira fresca, resina aquecida, suor e fumaça de forja. Martelos batiam sem cessar. Machados entalhavam encaixes com precisão impressionante. Tudo começava com a quilha, uma única viga longa e resistente, colocada com extremo cuidado. Ela era a espinha dorsal do dracar. Se a quilha estivesse torta, o navio jamais navegaria reto. Em seguida, eram fixadas as costelas do navio, arcos de madeira curvada que formavam o esqueleto de uma besta marinha. Cada curva era ajustada para dar ao casco sua forma inconfundível, estreita, alongada, perfeita para cortar ondas. O mais surpreendente é que não havia plantas desenhadas. Não existiam projetos em pergaminho. Todo o conhecimento estava na cabeça dos mestres construtores. Eles usavam moldes de madeira chamados gabaritos, passados de geração em geração, medidas memorizadas, ângulos conhecidos de cor. Era a tradição oral que moldava cada navio. O verdadeiro segredo dos dracares estava no design longo e raso. Ao contrário de outras embarcações da época, eles não tinham calado profundo. Podiam navegar em mar aberto, enfrentando ondas de 10 metros e ventos impiedosos. Mas também subir rios estreitos, cruzar bancos de areia ou aportar diretamente na praia. Essa flexibilidade tornava os vikings imprevisíveis. Eles apareciam onde não se esperava, atacavam sem aviso, desapareciam rio acima antes que qualquer exército pudesse reagir. Para quem vivia na costa europeia, os dracares eram pesadelos flutuantes, capazes de espalhar terror onde antes havia segurança. Os maiores dracares eram verdadeiras fortalezas anfíbias, capazes de carregar até 100 guerreiros armados, prontos para desembarcar em qualquer praia. Além deles, levavam suprimentos para semanas, armas de reserva e até cavalos para ataques mais profundos em terra firme. Essas embarcações transformaram os vikings de simples fazendeiros em exploradores destemidos e conquistadores temidos. Com eles, os limites do mundo conhecido pareciam encolher diante da ambição nórdica. Os dracares não eram apenas máquinas de guerra, eram símbolos culturais que representavam prestígio, poder e a capacidade de projetar força alemã. Quando um dracar surgia no horizonte, trazia o choque de culturas, descobertas inesperadas e histórias que ecoariam por gerações. Um lembrete de que o mar não pertence a quem o teme, mas a quem ousa dominá-lo com inteligência, tradição e coragem.